Tudo bem, pessoal? Nós vamos dar continuidade no nosso estudo do livro Diálogo com as Sombras. Hoje nós vamos tratar do tema Dirigente das Trevas. Neste momento a gente começa a entrar no estudo dos perfis do tipo psicológico ou da hierarquia das entidades, conforme catalogou o autor do livro. No vídeo anterior a gente tratou sobre deformações e foi um tema bem ligado ao perispírito, mas a partir do encontro de hoje nós vamos começar a entrar nessa parte dos perfis psicológicos ou da postura hierárquica, da forma como as entidades se manifestam do outro lado. O que eu acho importante deixar bem esclarecido é que as classificações do livro elas foram trazidas pelo autor conforme a experiência, tomando por base o maior tipo de manifestações. Então, vai classificando até para possibilitar um estudo. E, no fundo, é assim que as ciências se desenvolvem, né? A gente vai especializando, vai vendo as nuances, as especificidades e vai ramificando e criando estudos próprios. E não é diferente na situação do espiritismo. Mas a gente tem uma situação global por trás de todos os perfis das entidades, é que elas não estão com o sentimento do amor, com a vibração do coração, ou na direção ou na intensidade correta. A gente falou bastante sobre isso no vídeo, se não me engano, anterior. E nós vamos perceber isso. Não se trata de intelecto ou não, pelo contrário, até no que a gente vai tratar hoje, os dois perfis, que é Dirigente das Trevas e Planejador, são entidades com um intelecto muito aguçado, muito avançado. Então, se desviar no caminho do mal, vamos chamar assim, não é por falta de intelecto. Entra na questão da sabedoria, que é o que a gente faz com o que a gente sabe, mas, sobretudo, a falta do sentimento orientado na direção e na intensidade correta. Então, o amor como deve ser, né? Como a gente vai aprendendo a amar ao próximo como a nós mesmos, ou a regra da empatia, não querer que se faça, né? Não fazer aquilo que não gostaríamos que nos fosse feito. Então a gente vai aprendendo, né? A gente vai aumentando a nossa noção de amor. E no caso desses perfis de entidades que a gente vai tratar, nós vamos observar que não tem. Simplesmente não se apresenta uma situação genuína de preocupação, de cuidado com o próximo, que não esteja ligado ao interesse. Quando eles se preocupam com o próximo, é porque tem um interesse por trás. E justamente a falta de interesse é que chama muito a atenção quando essas entidades chegam na casa espírita e elas são atendidas, conversamos e muitas vezes tem essa integração com as forças ali da luz. E eles temem e falam, nossa, eu não devo nada, vocês não cobram, vocês não pedem nada em troca? E é óbvio que não. Então, a grande diferença do trabalho feito para a luz é a falta de... não existir um interesse, não esperar algo da outra parte. É fazer pelo sentimento genuíno de querer o bem, de querer ajudar. Então vamos adentrar no nosso texto. Como sempre eu vou recortando alguns fragmentos, a gente não trabalha o texto integral e cada vez eu estou recortando mais para a gente poder avançar no livro e pegar o que é importante. Então, falar aqui primeiro o Dirigente das Trevas. Esta é uma figura frequente nos trabalhos de desobsessão. Primeira pausa bem rápida. Isso depende do estágio em que o grupo se encontra. Porque para conseguir receber certos tipos de entidade, é preciso, no mínimo, ali uma situação de harmonia entre os membros e um desenvolvimento que aos poucos vai sendo conquistado
a partir do esforço individual, dos treinamentos ali, né, nas correntes de energia distintas. Então, conforme o grupo vai progredindo, perseverando e tendo a credibilidade da espiritualidade, essa figura do dirigente começa a se apresentar de maneira frequente. E isso tem até um motivo além da credibilidade. Eles se apresentam porque geralmente os trabalhadores, né, da escala mais inferior da hierarquia deles, geralmente são convertidos de maneira mais fácil, mais rápida e em maior número. Então eles começam a mudar de lado, com todas as aspas. Eles começam a deixar as linhas da maldade e integrar a obra da luz, ou simplesmente ter esse esclarecimento interior e deixar de praticar os atos. Então começa a ter uma debandada. E isso cada vez mais vai chamando a atenção de superiores, e nós projetamos essa hierarquia da maldade em um grau que não temos condições efetivas de saber. Então, quando a gente fala dirigente, no fundo a gente nunca vai saber onde termina o poço. E aqui eu faço até referência ao filme. A gente não sabe onde termina o poço. Então, esta é uma figura frequente nos trabalhos de desobsessão. Comparece para observar, estudar as pessoas, sondar o doutrinador, sentir mais de perto os métodos de ação do grupo, a fim de poder tomar suas providências. Foi geralmente um encarnado poderoso que ocupou posições de mando. Acostumado ao exercício da autoridade incontestada, é arrogante, frio, calculista, inteligente, experimentado, ou seja, de vivências, né? E violento. Vamos fazer uma pausa com o texto aberto aqui ainda, para chamar a atenção para as palavras que estão colocadas ali, porque o cenário da espiritualidade não é diferente do que a gente observa entre encarnados. E, como o texto sugere, é o contrário. Geralmente, o equívoco, a gente vai construindo, a gente vai cavando a nossa cova aqui. E a gente leva para o outro lado o que a gente conseguiu projetar de bom, ou os buracos em que a gente se enfiou. E o que me preocupa, e o que salta aos olhos, é essa expressão: acostumado ao exercício da autoridade incontestada. Isso é muito importante, isso a gente tem que olhar bastante. Nós, e vale para todos aqui, encarnados, nós somos imperfeitos. A gente não pode acreditar e confiar que uma pessoa imperfeita vai fazer tudo certo e vai tomar as melhores decisões em prol de todo mundo. É por isso que as sociedades que se desenvolvem, e o Emmanuel ressalta muito isso, a importância do trabalho coletivo, do esclarecimento coletivo, não fica na cabeça de uma pessoa. A gente não pode ter uma única pessoa falível tomando decisões por todo mundo com uma autoridade incontestável. É simplesmente assinar um cheque em branco para uma pessoa que é falível como todos nós. E da mesma forma acontece do outro lado, só que a situação na espiritualidade ela é muito mais impositiva. Então, esses espíritos têm melhores condições, até por movimentar energias e ser diferente a forma de trabalho, de atuar nessas hierarquias escravizando. E o que a gente enxerga são muitas tribos que ocupam territórios distintos e que se organizam sempre nesse regime da força, da violência e da autoridade. Isso assim, até em determinados cenários. O que eu quero chamar a atenção é para isso, é para a gente ver o quanto que é importante o diálogo, a comunicação, a busca de entendimento e aceitar que nem sempre a gente está certo.
né, saber que nós podemos errar e que as pessoas em quem confiamos também podem errar. Por isso que é importante o máximo de troca de percepções, de ideias e de diálogo efetivo. Nós estamos falando sobre diálogo e vale para tudo, como a gente ressalta desde o começo. O diálogo vale para todos os âmbitos da nossa vida. E a gente é importante que a gente observe em que caminhos a gente se afina, se a gente se afina com esse perfil que está trazido no texto, ou se a gente se afina com o perfil da busca de entendimento, apesar de, às vezes, não concordarmos com algumas coisas. Porque, novamente, o nosso perfil psicológico vai definir as nossas afinidades na espiritualidade. Então, é muito importante a gente ir fazendo a leitura do texto refletindo sobre a nossa posição. Porque daqui a pouco, quem vai ser espírito é a gente. E a gente pode estar numa posição confortável dentro de uma reunião mediúnica, ou a gente pode ser um desses que a gente está falando aqui. Então, vamos olhar os perfis, as formas de pensar, de agir, e verificar como que estão nossas afinidades. Dirigente das trevas, acostumado ao exercício da autoridade incontestada, é arrogante, frio, calculista, inteligente, experimentado e violento. Não dispõe de paciência para o diálogo, pois está habituado apenas a expedir ordens e não a debater problemas, ainda mais com seres que considera inferiores e ignorantes, como os pobres componentes de um grupo de desobsessão. Situa-se em um plano de olímpica superioridade e nada vem pedir. Quer dizer, ele não vem pedir coisa na reunião, vem exigir, ordenar, ameaçar e intimidar. Então, quando a gente recebe esse tipo de entidade, nós temos que ter a noção como se a gente estivesse falando com um oficial do exército ou com um líder, vamos pensar um líder tribal, algo nesse sentido, mas alguém que está chegando com a pompa, com o poder e com a autoridade, e está acostumado a ser bajulado, e ele não precisa de ajuda. Pelo contrário, ele oferece ajuda em troca, óbvio, de alguma coisa. Quem ajuda é ele, na região onde ele habita, nas esferas em que habita, ele é a pessoa que ajuda ou que empresta um favor e que depois cobra. Então é assim que ele vem. Ele vem na condição de autoridade e de quem pode fazer alguma coisa. De modo geral, olha para o grupo como realmente uma ralé e, a princípio, desdenha, por mais que eles saibam o poder que a mensagem do Evangelho tem. Então, geralmente, eles desdenham da equipe de trabalho encarnada, mas eles sabem o poder da mensagem e dos mentores de uma casa. E aí, nisso, não costumam bater de frente. Tais dirigentes são ágeis de raciocínio, envolventes, inescrupulosos, pois o poder de que desfrutam não pode escorar-se na doçura, na tolerância e na humildade, e sim na agressividade, na desconfiança e no ódio. Novamente, dois perfis psicológicos. O perfil da doçura, tolerância e humildade, que eles não adotam, justamente porque eles adotam a questão da força e da violência, né? Agressividade, desconfiança e ódio. E observar a quem que a gente se afina. Se a gente vai ter mais afinidade com os trabalhadores da luz, doçura, tolerância e humildade, ou se a gente vai ter afinidade no perfil de agressividade, desconfiança e ódio. Como que a gente está olhando hoje para essas situações? Enquanto odeiam e infligem dores aos outros, estão esquecidos das próprias angústias, como se a contemplação do sofrimento alheio provocasse neles generalizada insensibilização. Quer dizer,
dane-se, tá sofrendo, tá tendo problema, dane-se, não é problema meu. É um perfil basicamente de psicopatia, se a gente for olhar, né? Ou narcisismo, enfim, aí vai uma análise no campo da psique. Mas são perfis que a gente categoriza aqui como distúrbios de ordem mental. Mas que a gente também pode colocar como essa porção de maldade. Quando somos encarnados, né, se a gente faz a classificação médica de um encarnado, vai analisar ativação ou não ativação de áreas cerebrais. Então, a psicopatia, a pessoa ela não ativa determinada área do cérebro que traz esse sentimento da empatia. Então, por não ter uma ativação do cérebro, ele é um psicopata e aí ele tem as condutas que a gente conhece. É assim que a medicina olha. Agora, o nosso olhar espírita ele tem que anteceder. A pessoa que encarnou dessa forma, sem ativação de uma área cerebral ligada à empatia, muito provavelmente já era um espírito com esse perfil psicológico. E isso impregnou o perispírito, né? E impregna o corpo físico na encarnação. Então a gente inverte até um pouco a lógica quando vai falar de algumas patologias humanas. Mas é o mesmo perfil, se a gente olhar o tipo de conduta, é o mesmo. Evitam descer do pedestal em que se colocam para revelar-nos seus problemas pessoais. Mesmo porque, consciente ou inconscientemente, temem tais revelações que personalizam os problemas que enfrentam e os colocam na perigosa faixa de sintonia emocional que se abre às portas de acesso à intimidade do ser. Quer dizer, as entidades que chegam, especialmente essas, elas vão fazer de tudo para desviar o dialogador, não vão querer que o dialogador chegue no ponto de falar sobre essas entidades, falar sobre a história dela, sobre quem ela foi. Então ele vai ao máximo se defender disso, até porque é a metodologia eficaz de a gente tocar, né? Conseguir acessar aquela dor para desarmar o espírito. E eles são preparados, eles sabem como que a gente trabalha e eles procuram se blindar da nossa forma de trabalho. Por isso que é muito importante as energias que acontecem que se mobilizam, né, durante o diálogo. Porque a espiritualidade também vai tentando derrubar as barreiras que eles colocam e mobilizar, às vezes ativa um chakra, ativa uma memória e começa a atuar no espírito para forçar esse toque do sentimento e das memórias que podem auxiliar na mudança, né? Na parte afetiva. Então a gente basicamente tem um jogo de forças. Ele tentando se blindar para não chegar nas camadas inferiores e a espiritualidade nos dando recursos para ir, às vezes de maneira indireta, mas para ir cercando até que a gente consiga pegar no ponto. E geralmente sempre costuma ter um familiar, uma pessoa querida, muito comum a figura materna, que vem no meio do diálogo, que se apresenta e pela sua vibração, que já é conhecida do espírito, ela consegue potencializar esse processo e cada vez mais ir acordando a entidade. Então é um concurso de forças e participações para a gente conseguir quebrar essa barreira que essas entidades colocam. Voltando para o texto. Então, falando sobre os dirigentes. Não são executores. E a gente vai estudar daqui a uns 3 vídeos essa figura do executor, que é quem põe a mão na massa. Gostam de deixar bem claro. Não são executores. Eles são chefes. Estão ali somente para colher elementos para suas decisões. A execução ficará sempre a cargo de seus asseclas. Comparecem cercados de toda a pompa, envolvidos em imponentes vestimentas, portando símbolos, anéis, indicadores, enfim, de elevada condição. Quer dizer,
a espiritualidade, né, eles na condição de espíritos, eles plasmam diversos cenários e geralmente vêm, né, ou numa postura de rei, mas geralmente dá para notar essa posição de destaque que ele ocupa. E vem assim, né, peito, como se fosse o peito estufado à autoridade e olha todo mundo, olha de cima, sempre assim que eles se portam. E a gente tem 2 cenários para dialogar com esses dirigentes. Normalmente, até para começar o diálogo, a gente vem numa postura de plena humildade e reconhecendo quem ele é, o que ele representa, a força que ele traz, enfim, respeitando a figura dele, porque ele quer ser respeitado, é o primeiro ponto. Todo mundo quer ser respeitado. E ele mais ainda porque ele tem toda uma pompa. Então a gente respeita essa situação. A gente sabe quem ele é, a gente sabe da força dele. E não vamos falar da nossa força porque a gente não está aqui em queda de braço nesse instante. Mas eventualmente é possível que alguns desses venham de maneira descontrolada. E aí, por vezes, já não é a situação de ter humildade, é a situação de ter firmeza. E de a gente se colocar como um representante, né? O dialogador está representando uma obra que é maior do que ele próprio e do que o próprio dirigente das trevas, e esse dirigente há de saber disso. Então é aquela coisa, então vamos nos colocar numa posição de respeito. Você, né? A gente te respeita, mas exigimos esse respeito também. E aí, por vezes, a gente coloca, sabe? A gente põe o freio. Porque não dá pra gente ficar preso, achar que vai ser sempre de um jeito ou de outro. Até porque é um espírito com as emoções, geralmente não, as emoções podem estar desequilibradas ou não. Quando as emoções deles estão em ordem para o perfil deles, eles vêm nessa postura de sobriedade dentro aí do que eles cultuam no coração deles, de agressividade e violência. Mas se eles já estão assim, começando a ficar desesperados e afetados, daí já vem no desvario, sabe? E aí que eventualmente a gente tem que fazer ele pisar no freio e impor os limites, porque senão vira bagunça. Então a espiritualidade, ela é amiga, mas ela não é tola, e ela não quer que a gente também seja tolo e permita a desordem. Até porque as faixas da luz também são extremamente organizadas. Então é de a gente olhar como que a entidade se porta para a gente conseguir simplesmente estabelecer aquele limite. A gente não tá para massacrar e não tá para nada nesse sentido, óbvio. É para equilibrar até que a gente consiga conversar. Então, calma. É basicamente isso. Então, sobre como que eles costumam se apresentar. Estão rodeados de servidores, acólitos, e eu pus aqui a tradução para a gente, né? A definição, aliás, que é um assistente ou seguidor que ajuda em questões religiosas. Então, eles estão rodeados de servidores, assistentes, guardas, escravos, assessores, às vezes armados, e aí a gente pode pensar em, geralmente, lanças ou instrumentos que mobilizam energias, montados em animais ou transportados sob pálios. E aqui pálio, eu vou botar a foto embaixo, é como se fosse aquelas tendas que a gente vê em filmes antigos, né? Que representa assim, só quem tinha autoridade ou dinheiro que era transportado, tinha lá os escravos carregando aquela pessoa. Então eram transportados sob palhos como figuras de grandes sacerdotes e imperadores. E a gente vai ver no texto que é muito comum esse perfil de espírito ele ter sido ou alguém da religião ou alguém do poderio na terra, e geralmente o poderio bélico armado, né, militar. Então é o que chama a atenção, porque a gente está no grupo dos religiosos. E com o que a gente desenvolve
de conhecimento e capacidade de lidar com energias, nós podemos ser esses que vão se desviar. Então aqui é a imagem do que é o pálio, que é as varetinhas, né? E uma cobertura. É interessante que as duas expressões que o autor traz dizem respeito a questões da igreja romana, né? Então, sobre os dirigentes. Um deles me disse certa vez que eu não o estava tratando com o devido respeito, o que não era verdadeiro, porque achava impertinentes minhas perguntas e comentários. Quer dizer, a entidade achava que não... Como assim você está falando comigo dessa forma? Para me dar uma ideia da sua grandeza, informou-me que quando se deslocava, iam à frente dele áulicos, e a gente vai falar sobre áulico, essa definição da palavra, tocando campainhas portáteis para que todos abrissem alas e soubessem quem vinha. Então, áulico, aquele relativo à aula, antigo palácio de um soberano e os cortesãos que dele faziam parte, característico da corte, costumes áulicos. Então, como se fossem as pessoas que indicavam que ali estava um soberano. E quando se viam essas pessoas, pelo que elas entoavam, representavam ou faziam, já se sabia que estava chegando um soberano. Pobre irmão desorientado. Num irresistível processo de regressão de memória, quer dizer, ao longo do diálogo aconteceram ali as coisas, e num irresistível processo de regressão de memória, invisível aos nossos olhos, mas de tremendo realismo para ele, contemplou com horror sua antiga condição. Ou seja, quem ele foi, o que aconteceu na encarnação dele, que por vezes o espírito simplesmente esquece. O tempo passa e ele faz de tudo para não se vincular às questões da encarnação, porque é onde estão as fraquezas, né? É o que eles julgam. Então, sua antiga condição participara do doloroso drama da crucificação do Cristo. O impacto desta revelação, ou seja, desta lembrança que emergiu incontrolável dos registros indeléveis do seu perispírito, deixaram-no em estado de choque e desespero, pois vinha nos afirmando desde a primeira manifestação que era um dos trabalhadores do Cristo e que não desejava senão restabelecer o poderio da sua igreja. E é uma questão que a gente já recebeu algumas vezes. Espíritos que se colocam nessa posição de firmeza, de autoridade, e eles vêm como se fossem, né, esses sacerdotes, geralmente do catolicismo, e totalmente desconectados da ideia cristã. Então, é uma super oportunidade para eles entrar em contato com o trabalho de um grupo espírita, lembrando que a obra ela se dá do outro lado, a gente é aprendiz nesse processo, entrar em contato com o que os mentores espirituais apresentam e constroem. E geralmente tem as projeções e o processo de regressão de memória para ele identificar a discrepância entre o que se sustentou nessa ideia distorcida que, infelizmente, aconteceu na igreja, do que realmente é a essência ali do cristianismo. Então é um choque muito grande, mas também é uma super oportunidade. Diálogos que, um em especial que eu me lembro muito bem, e ele era inclusive daqueles que açoitava o próprio corpo, esqueci o nome agora da prática, né?
Mas para ele foi, nossa, um choque ele perceber que nada disso era necessário e que, pelo contrário, né, não é pela violência que você chega numa pureza espiritual, não é se castrando e se violentando, mas é vigiando ali a conduta e o pensamento, enfim, né? Mas não tem essa necessidade da agressão, pelo contrário. Então tem diálogos que marcam muito e essas figuras elas são recorrentes, então, sacerdote religioso, por isso que o autor conseguiu classificar bem. Mas às vezes acaba misturando, né? A pessoa ela vem como um sacerdote, mas ela atua, né? Ela está numa posição de como podemos chamar do dirigente das trevas. Então a gente tem que tomar cuidado na classificação, ficar mais atento ao conteúdo ali do diálogo e a gente não ficar preso nisso. Eu dei uma enxugada porque o autor trazia um caso que muitas coisas eu achei que não valia a pena pra gente, até porque nós vamos explanando aqui. E ele já abre o outro tema, a gente já traz aqui no texto, o outro perfil de entidades, que é o planejador. Então, tá junto, anda, né, trabalha junto, mas tem uma classificação aqui que o autor optou por trazer. Confesso que nunca foi mencionada essa palavra nos nossos trabalhos, ninguém nunca se colocou dessa forma, embora eu tenha entendido o que ele quer dizer. A gente já recebeu muitas e muitas entidades que estão observando, anotando, tomando apontamentos para traçar o perfil das pessoas do grupo e poder, né, fazer aí, administrar e planejar os ataques. Mas nunca veio, assim, a gente nunca teve, do tempo que eu tenho de trabalho, algo que a pessoa disse, não, eu sou um planejador. Geralmente eles falam, não, eu sou um observador. Mas vamos lá, vamos seguir adotando o que o livro nos traz. Este é frio, impessoal, inteligente e culto. Aqui tem uma questão interessante. Não necessariamente aquele outro perfil de espírito, que é o mais violento, não necessariamente ele é culto. Muitas vezes ele tem um raciocínio forte, convincente, mas não necessariamente é culto. Então a gente tem algumas questões que diferenciam. Maneja muito bem o sofisma ou a falsa verdade. É um excelente dialético, quer dizer, naquela conversa de oposição, de você tenta falar uma coisa e fala, não, mas não é isso, é isso. E vai como se fosse um ping-pong de ideias, né? Ele é rápido nisso. Pensador sutil e aproveita-se de qualquer descuido ou palavra infeliz do doutrinador para procurar confundi-lo. Hoje, o que eu vejo isso mais aguçado é na figura ou no desenvolvimento no campo da filosofia. Geralmente, até quando a gente fala de sofisma, são formas que se aprende nos estudos de filosofia, formas de pensar, de apresentar a ideia e de colocar ali, né? Cada pessoa tem a verdade que acredita e utiliza geralmente da filosofia para embasar a sua verdade. É assim que geralmente acontece. Sendo que a proposta da filosofia genuína é o contrário, né? É a gente explorar o pensamento para tentar encontrar uma verdade dentro. Mas normalmente eu vejo muitas pessoas se apaixonam por um ponto de vista e utilizam de filósofos, de formas de pensar, para impor a sua crença. E essas entidades acabam sendo assim. Então elas conseguem trabalhar em diversos campos de comunicação, até mesmo pela questão da cultura, e elas vão tentar te derrotar em um debate de ideias que, se nós não temos muito bem estruturada a doutrina espírita, né, nos temas centrais, se a gente não sabe muito bem como que funciona a criação,
evolução, fluido cósmico, perispírito, reencarnação, se a gente não tem isso muito rápido no nosso pensamento, a gente não consegue acompanhar essa entidade na hora que ele vai falar. Porque tem que ter uma capacidade boa de articular a ideia. Então, os temas principais do Espiritismo têm que estar na ponta da língua. A gente não pode ter dúvida. E aí que fica o reforço para a gente mergulhar, até no que tem gravado o vídeo, duas partes de um aulão que a gente disponibilizou com os principais temas do Espiritismo. E isso tem que estar na ponta da língua. Para dialogar, a gente tem que saber aquilo. O que está lá, a gente tem que saber. Ao menos assim, nesse perfil de diálogo, né? Então, o planejador mostra-se amável, aparentemente tranquilo e sem ódios. Então, aqui é a nossa diferença. O outro perfil tem a violência, tem o ódio, o dirigente. E esse aqui, ele tem a parte da cultura. Não se envolve diretamente com os métodos de trabalho das organizações trevosas. Ou seja, não expede ordens nem as executa. Limita-se a estudar a problemática do caso e traçar os planos com extrema habilidade. Os planejadores são elementos altamente credenciados e respeitados na comunidade do crime invisível. Até fico assim, né? Entre a figura de um filósofo e a figura de um cientista. E até os antigos sábios cumulavam, né? Ciência e filosofia, para eles andavam junto. A nossa sociedade mais moderna aí, pós-positivismo, que a gente separou inclusive a ciência da filosofia e a ciência da filosofia e da religião, e cada uma ficou no seu campo. Mas o chamado espírita é para que nós integremos, que a gente trabalhe todos esses campos, né? O campo da religião, da filosofia e da ciência. E nesse nosso estudo está sendo importante a gente entender o porquê desse tripé. E o quanto é importante a gente tentar saber um pouquinho de cada coisa. Então, sobre esses planejadores. Tivemos vários casos dessa natureza. Citarei um. Apresentou-se mansamente, nada de gritos, de murros ou de violência. Sorria até. Quer dizer, nada de agressivo ali, nada de ostensivo, né? De hostil, perdão, nada de hostil. Também era um sacerdote, dizia-se muito importante e foi logo declarando que não era dos que executavam, pois em sua organização o trabalho era muito bem distribuído. Aliás, informou, pertencia a outro setor de atividade, mas havia sido convidado e gentilmente concordou. Então ele foi convidado para dar o parecer sobre o caso de que estávamos cuidando, um complicado problema de obsessão. E geralmente nós vamos entrando em contato com essas falanges, com esses grupos de entidades, a partir dos trabalhos de desobsessão, justamente porque vamos tentando, a espiritualidade vai tentando resgatar algumas situações. E é aquela figura, como se a gente fosse puxando um fio, né? Um emaranhado. E é assim que vai se desdobrando uma sequência de entidades nos trabalhos que se prolongam ao longo de semanas ou meses, ou quiçá anos, né? É tudo uma teia de aranha. Então tudo vai estar conectado com a gente, com as pessoas que a gente atende, ou com espíritos ligados a outros trabalhadores na esfera espiritual, porque a ideia é de um resgate coletivo. Então aqui, com o passar das semanas, ele verifica que o problema é mais complexo do que esperava.
e se apresta, né, se coloca a abandonar o caso, com o qual não pretende envolver-se, já que sua tarefa na organização ela é outra. Quer dizer, ele foi ali para estudar um caso, ele viu que não era só complexo, ele viu que havia um certo risco de ele se envolver nas correntes do bem. Então, afasta, já percebe a situação e fala, não, não é aqui. De toda forma, como ele não tem a questão do ódio e da violência, é mais possível a gente extrair informações desse tipo de entidade. Então, aqui entra a sequência do texto. Apesar de ele falar que vai se afastar, vem aqui, dá-nos uma trégua. Tem um momento de honesta candura ou realismo, como queiram. Alma limpa, então jogando limpo. Aí ele fala, né, que ele acha que é um cínico, pois sempre desprezou, mesmo em vida, na encarnação, sempre desprezou aqueles em elevadas posições hierárquicas que consultavam a ele, simples mortal, valendo-se de sua brilhante inteligência. Quer dizer, para ele é mais importante o primor da inteligência do que qualquer coisa. E ele se orgulha da própria inteligência. É evidente, porém, que sente enorme satisfação ao recordar que da sua humilde posição manobrava os grandes que lhe pediam conselhos e sugestões, porque já àquele tempo era um hábil articulador. Normalmente a gente tem até perfil na própria estrutura física, né? Que as pessoas normalmente com uma estrutura física maior tendem a ter essa postura de querer resolver na força, e quem tem aquele corpo mais frágil como recurso, e aí a gente pode ter uma questão da encarnação ou uma necessidade de desenvolvimento, tem que se sobressair pela inteligência, porque não vai, a rigor, não vai ganhar um conflito na força. Então tem que espremer os neurônios ali e tem que se desenvolver no intelecto. E aí, seguindo no texto, né, ele falou, se reconheceu que era um cínico, e no texto o autor ele faz um corte, assim, mas tá, aqui eu tô na sequência. E aí coloca: há um post-scriptum a esta narrativa, quer dizer, uma situação posterior. A conversão deste companheiro representou uma perda irreparável para as hostes das sombras, porque os impetuosos e agressivos chefes e os executores teleguiados sentem-se sem condições de estudar meticulosamente e traçar friamente um plano de trabalho que se desdobre como vasta e complexa operação de um xadrez psicológico. Quer dizer, aqui a gente trouxe, nesse último parágrafo, 3 tipos, né? Chefes, executores e o planejador. Então, o executor, se a gente fosse pensar, por exemplo, na estrutura militar, é aquele que é a patente que vai cumprir a ordem. E não importa qual seja, ela tem um compromisso de obediência e ela tem que cumprir sob pena de retaliação. Então vamos pensar, se fosse uma figura política que a gente conhece, vai? A pessoa que tá para pensar ali, o planejador seria, vamos supor, a figura do governador, que tem um campo de manobra. O chefe aqui seria realmente o comandante da força militar. E o executor são os que têm que cumprir a ordem sob pena de retaliação. Então, mal comparando, seria esse tipo de perfil que a gente iria encontrar, para ficar mais fácil de a gente falar de algo que a gente conhece.
Pelas reações de irmãos também desequilibrados que se apresentaram posteriormente ao nosso grupo para tratamento, soubemos da perda irreparável que representou para as hostes da sombra o despertamento desse companheiro. Seus comparsas compareciam dispostos a tudo para resgatá-lo, pois julgavam-no nosso prisioneiro. Quer dizer, o pessoal das sombras ali achava que o planejador tinha virado prisioneiro. E aí eles estavam em missão de conflito, né, nessa tentativa de um resgate. E vamos lá para o texto. É preciso compreender bem tais reações. Os irmãos desorientados empenham-se em verdadeiras campanhas belicosas, ou armadas, né, de conflitos, nas quais tudo vale e tudo é permitido, desde que os fins sejam alcançados. Então não importa o que vai fazer, o importante é, nesse caso, resgatar aquele espírito que eles acreditam que estava prisioneiro. Formam suas estruturas organizacionais segundo as afinidades, por certo, mas acima de tudo, segundo os interesses que tenham em comum. Quer dizer, vamos lembrar, não é porque eles amam o planejador que eles vão lá e a gente ama tanto ele, vamos buscar. Não é por isso, é porque aquele espírito é uma peça-chave e é muito importante para a estrutura em si. Então não vai por amor, esse é o ponto. Para alcançarem os objetivos que têm em mira, organizam um verdadeiro Estado-Maior de líderes brilhantes, experimentados e audaciosos. Toda a campanha é estudada, planejada e executada com precisão militar e dentro de rigoroso regime disciplinar, onde não se admite o fracasso. Quem falhar perde a proteção de que desfruta, por achar-se ligado à organização poderosa que domina pelo terror impiedoso, destemido, agressivo e implacável. Então, um destaque para a palavra-chave terror. Ou lidar com, trabalhar com o medo das pessoas. Eles sabem muito bem que ao desligarem-se da organização estarão sozinhos diante de seus próprios problemas pessoais. Isso falando aqui basicamente do porquê que certos espíritos se submetem a essas estruturas, né? E aqui em cima tem algo que eu achei interessante, que apesar de o texto falar no anterior, né, a gente falar só de dirigente das trevas, aqui o texto ele traz para a gente uma situação de vários espíritos ou várias lideranças que se organizam para determinadas situações. E, de fato, a gente tem visto isso ao longo dos trabalhos. Como a gente trouxe no começo, a espiritualidade ela é imensa, ela é gigante e ela não observa exatamente os limites territoriais que a gente conhece. Então, diversas frequências, diversos tipos de entidade e como se fossem tribos, algumas menores, algumas infinitamente maiores. E existe geralmente uma coordenação, uma troca de favores entre essas equipes, mas não necessariamente o líder ou dirigente de uma tribo, vamos chamar assim, de uma pequena falange, não necessariamente essa situação vai valer para outra. Em outras organizações, a gente já recebeu inúmeras vezes isso, as decisões não têm uma cabeça, não tem um líder. É um conselho, um agrupamento de entidades, cada qual ali com as suas fronteiras, e ali são tomadas certas decisões. Então, geralmente, eles são lideranças que se unem para realizar determinados objetivos, que é o que está trazendo aqui. E isso, normalmente, é quando se trata de algo muito maior, de uma estrutura espiritual aí das sombras que é infinitamente maior.
E se a gente pudesse também comparar, seria como, né, a reunião do G20 ou a reunião do G8, onde estão ali as potências, os líderes de cada nação, que representam não só o poder econômico, mas também bélico, vai. Então seria mais ou menos isso. Então eles estão juntos porque já chegaram em certos acordos e para não desestabilizar tudo, porque se eles entrarem em conflito também vira tudo uma bagunça. Então é melhor ceder um pouquinho para manter a parcela de poder do que correr risco. Eu tô achando curiosa a nossa, né, tô achando curioso o nosso estudo de hoje porque tá vindo muito essa situação do que a gente tem aqui na Terra, né? De fazer uma comparação nesse sentido. Difícil, se não impossível, para os companheiros que permanecem na organização das sombras, admitir que alguém tão lúcido e brilhante se tenha deixado convencer por um doutrinador encarnado. Quer dizer, falando do planejador, né? Como pode uma potência intelectual e cultural daquela cair no conto do dialogador? Basicamente assim, né, que o texto quer nos trazer. Essa indignação ou essa surpresa dos trabalhadores da sombra. Como não conseguem admitir isso, somente podem concluir pela alternativa mais viável. O companheiro foi sequestrado, violentado em sua vontade e levado prisioneiro para alguma perdida masmorra. É preciso reunir forças e desencadear uma ação fulminante para resgatá-lo. Por isso, logo após a perda de um elemento importante, planejador ou executor, fatalmente comparece ao grupo um truculento representante das trevas para levá-lo, quer dizer, levar o planejador, a entidade que se converteu, que eles acham que foi capturada, para levá-lo de qualquer maneira. É hora, então, de ameaça, dos gritos, dos murros, ou então dos conchavos, das ofertas de trégua. A essa altura, porém, já estão agindo à base do impulso emocional, que nunca foi bom conselheiro, ainda mais em situações de crise. É quando mais precisam de um competente planejador. E o desespero de não tê-lo leva ao desvario que muitas vezes os deixa completamente desarvorados. Até o que me projeta a mente. Geralmente, quando essa liderança ela se perdeu e ela tá desse jeito, a espiritualidade ela já começa a trabalhar pelas beiradas. Então, como o dirigente das trevas ali, ele tá com o foco todo no dialogador e no grupo, basicamente ele deixou desprotegido o seu próprio grupo. Então a equipe da casa, os amigos espirituais, eles começam a atuar e começam a desmantelar por trás o próprio grupo. Então vai enfraquecendo, porque as entidades também se sustentam energeticamente. E seria como, de repente, o líder de um país perceber que ele já não tem mais um povo. Eu sou o presidente, mas não tem ninguém, não tem mais um povo para mim. Eu sou vamos chamar o primeiro-ministro e não tem um povo para mim. Então, assim, legal, você tem o título, mas você não tem um povo. E aí, né, várias coisas podem acontecer, inclusive o medo. Porque, nossa, tô sozinho nessa, tenho muita força, e geralmente esses espíritos têm, né? Tenho muita condição, mas sozinho não dá. Então, aí ele começa a querer articular e pensar e tentar tirar cartas da manga. E geralmente, também nesse cenário se aproxima um coração que é querido àquele espírito para pegar na angústia, no desespero, no medo e tentar acalmar por aí.
Agora, o texto traz aqui, né, que os espíritos, no caso das sombras, não conseguem admitir que o planejador se converteu, vamos chamar assim para ficar fácil. Nem sempre, tá? A gente já teve muitos e até digo que muito mais do que isso, esse cenário para mim nem me recordo de ter acontecido desse jeito. Talvez, mas nada muito marcante. Mas geralmente as entidades estão olhando o que acontece no diálogo e estão acompanhando. E quando eles, né, têm essa conversão, realmente em seguida já vem alguém muito bravo, costuma vir, mas bravo porque, nossa, o que vocês fizeram? Como que fez essa conversão? O que aconteceu aqui? E vem querer tirar satisfação. Mas muitas vezes estão acompanhando, ao menos no nosso grupo, no nosso histórico ali, as entidades estão sempre a par do que acontece no diálogo. A maioria esmagadora das vezes. Daí, avançando no texto, faz um recorte e vamos trazer aqui um novo ponto. Nada pode ser deixado ao acaso, à improvisação, ao impulso. Há pouco falavam desses líderes das trevas sobre a sofisticação de sua aparelhagem. Quer dizer, vai falar um pouquinho das condições ou das estruturas ali do outro lado. Andavam gravando nossas reuniões em videotape, e a expressão é do espírito mesmo, para estudar-nos. Então estava monitorando, gravando ali a reunião. E até por isso que eu disse há pouco aqui, que não é comum essa situação de ninguém saber o que aconteceu com o espírito. Nossa, ele foi preso. Não é comum, geralmente eles estão sabendo de tudo. Tinham nossas fichas completas, minuciosamente levantadas, bem como gravações e relatórios a nosso respeito, sendo esse material todo colhido na indormida vigilância que exercem sobre nós. E esse é o ponto, isso que é muito difícil, é muito árduo trabalhar em um grupo espírita. Porque a gente está com a vida material, nós temos nossas preocupações materiais, relações, enfim, todos os nossos vínculos. E essas equipes espirituais das sombras, eles tendem a estar em regime integral tentando nos derrubar. Então, o vigiar e orar, ele é mais necessário do que nunca. Realmente, os desafios podem vir em todos os lugares e de todas as frentes, de todas as pessoas. Então, trabalhar em um grupo espírita é vigilância constante, mas não vigilância com medo. A gente também não pode ir nem paranoia, né? Nem paranoica, não podemos ficar achando que tudo. Mas sempre de olho aberto. Até porque senão a gente foge, né, de relações, a gente vai estar sempre desconfiando. E a desconfiança ela é contrária à fé. A gente tem que confiar. E até aqui, né, depois de tudo documentado, fica a lembrança de um livro muito conhecido que trata sobre isso, que é o Aconteceu na Casa Espírita, que relata justamente esse trabalho muito bem realizado pela equipe, né, pelas sombras. Quem não conhece, é um livro bem bacana, bem importante. Depois de tudo documentado, estudam a nós, encarnados, em grupos de trabalho, cabendo então aos planejadores elaborar a programação da campanha. Quer dizer, encontrou as fraquezas, vamos agora planejar o ataque. Mesmo enquanto conversam conosco no decorrer da sessão mediúnica, acham-se ligados aos seus redutos por fios e aparelhagem de transmissão, com o propósito de se manterem firmes,
apoiados pelos companheiros que lá ficam, para que não sejam arrastados pela fraqueza da conversão ao bem. Na nossa linguagem é como se tivesse uma escuta telefônica, né? Seria isso. Esquecem-se de que por aqueles mesmos dispositivos a conversa do doutrinador também é transmitida e produz lá, naqueles redutos, certos impactos, num ou noutro coração mais predisposto ao apelo do amor fraterno. Aqui tem vários pontos para a gente observar. O livro que foi indicado há uns 3 vídeos atrás, 2 ou 3 vídeos, que fala sobre a desobsessão e os distúrbios psicológicos, psíquicos, traz situações exatamente como essas, relatando alguns diálogos em que tem vários espíritos acompanhando ali a comunicação, a conversa com um dirigente ou com alguém de intermediária posição. E os outros que estão ouvindo, eles vão sendo tocados pelas palavras e pelas energias que vão chegando. Então, quando um diálogo ele é projetado, quando uma conversa na reunião ela é projetada em algum lugar, ela já tem esse poder de alcançar o outro coração. E isso para a gente serve de uma lição na qual eu tenho fixado muito a minha fé e tenho recomendado esse procedimento às pessoas. É o seguinte, todos nós temos nossas ligações espirituais que não são positivas. E por vezes eles estão querendo, né, cobrar o que acham que é devido, então estamos sendo obsidiados. A grande questão é, ele é um espírito, mas eu também sou, você também é. Então somos 2 espíritos, apesar de eu estar encarnado. Mas somos 2 espíritos. Temos o potencial de radiância, temos o nosso perispírito, temos vibração, podemos também emanar. O ponto é, geralmente a gente que está encarnado se coloca numa posição de vulnerabilidade e esquece que a gente também é espírito. Então a gente está só apanhando. Tá, o obsessor só batendo e a gente, ai meu Deus, me ajuda. Mas espera lá, a gente também é espírito. Então, se ele está criando essa conexão, ele também está sujeito às suas vibrações. E aí é a hora de a gente fazer chegar nele o que a gente quer. Então é hora de nós levarmos a vibração que a gente está buscando e cultuando através da oração. E realmente desejar, falar, olha, estamos ligados, você está me oferecendo isso e eu gostaria de oferecer o que eu estou buscando para mim, para o meu conforto, e eu espero que também acalme seu coração, te traga, enfim, um pouco de paz, que a gente consiga acertar as coisas que temos em aberto de outra maneira, que não seja pela força, que nós temos outras chances de nos conciliar. Mas assim, faz chegar. Da mesma forma que a conversa é projetada, ela né, traz efeitos, então é uma faca de 2 gumes para o espírito que vai ali com a escuta, entre aspas, faz chegar também. Então é mais um reforço para nós, para lembrarmos da nossa capacidade vibratória e de que a gente tem que fazer a mensagem chegar. Então, por hoje terminamos, quase o mesmo tempo de outros vídeos, 1h03. O próximo estudo será sobre o perfil de entidade jurista, se não me engano. E espero que tenha sido um bom estudo hoje, que tenha ajudado nas reflexões, e eu espero ter sido fiel à doutrina e à conduta realmente do bem. Peço sempre a espiritualidade para isso, mas estou sujeito a errar enquanto encarnado, né? Enfim, agradecer se o estudo foi bom, se ajudou, se puder estimular a gente com curtir, fazer a mensagem chegar para outros corações, fazer essa mensagem do bem multiplicar. Lembrando que nós temos as possibilidades do canal aí para quem quiser fazer meditação, cultuar um pouco
das potencialidades da alma. E quem não assistiu e sente a deficiência, tem o sempre dito aulão com os principais temas do Espiritismo, para a gente ter na ponta da língua aí e melhorar, aguçar a nossa capacidade ali no diálogo. Então agradeço de coração e nos vemos no nosso próximo estudo, se Deus permitir.